Salve torcida do Timão! Sejam bem-vindos! Se inscreva no canal para mais notícias. E deixe seu like. Para mim, eu não gostei do jogo. Achei um jogo, primeiro tempo, bem ruim, um jogo entre Red Bull e Corinthians. No segundo tempo, teve uma melhora. Após o gol do Corinthians, o Red Bull partiu para cima. O Maldonado fez algumas substituições que surtiram efeito, mas num todo, assim, o jogo foi bem abaixo daquilo que se esperava das duas equipes. Se bem que o Red Bull entrou praticamente com uma outra equipe, né? Uma equipe reserva. Mas mesmo assim, tem uma estrutura, já tem um bom tempo trabalhando com o seu treinador, os jogadores já se conhecem. E eu esperava um pouquinho mais do jogo. Mas vou dar um toquezinho ali no Vitor Pereira. O trabalho dele é bom. Opa, aí sim, hein? É bom e garantiu 3 pontos fora de casa, num jogo importante, né? O Bragantino também lá no alto da tabela. Sormani, eu vou fazer uma observação aqui, mas eu falei para você se comportar. O Vitor acaba com 4 zagueiros em campo num jogo 1-0. E se fosse o Carille, Fábio Sormani? Não, mas os 4 estavam alinhados como zagueiros? Não. Eles estavam caindo ali, ocupando, fazendo uma linha de 4, né, né, Zé? Era uma linha de 4. Não, boa noite a todos, Zé, Dani, fã de esporte. É uma cautela que a gente sabe muito bem, não é jogar em Bragança contra o Bragantino. É difícil. Embora fosse, como o Zé lembrou bem, um time alternativo, mas é uma equipe que teve um investimento de 150 milhões de reais, gente. Claro. Você dá 150 milhões de reais na mão de um time que tem um manager bom. E o Bragantino tem, né? No Thiago Escuro, né? É. Então é um time forte, Então chega no final do jogo, para proteger o resultado, o Vitor Pereira fez muito bem, né? Tá certo? O Corinthians com esse resultado é líder do campeonato. Você vai falar o quê? Tem 12 pontos. É o líder do campeonato. Eu tava até conversando com o Zé no camarim, do jeito que o Flamengo tá. Do jeito que o Palmeiras tá rateando. Do jeito que o América, o Atlético tá rateando. Se bobear, o Corinthians ganha esse campeonato, gente. Porque esse time do Corinthians, quando ele começa desse jeito, ganhando, fica lá na frente, tá na frente, continua na frente. Ele pega gosto pelo negócio, ele não solta mais. Parece criança com pirulito. Isso é difícil, você tirar o pirulito da mão da criança. O Corinthians é assim. Ele adora jogar numa situação dessa. Adora disputar um campeonato assim. Entendeu? E ele sabe se proteger. Porque aquela história do... chegou lá em cima. Agora, se manter é difícil. Não é pro Corinthians, entendeu? O Corinthians é um time acostumado a isso, Zé. É a característica do Corinthians, né? Exatamente. Red Bull e Corinthians. Quem é o favorito? Não, Red Bull. O Corinthians vai lá e ganha. O Corinthians gosta de ganhar campeonato justamente quando começa assim, né? Não um favorito e aí vai mostrando o futebol. Agora o Zé toca num ponto que é assim, não gostou do jogo. O primeiro tempo a gente viu ali... Os 10 minutos deram uma enganada na gente, né? Os 10 primeiros minutos, um jogo aberto com as duas equipes ali propondo o jogo. Depois começa a se errar muito, de um lado e de outro, tanto o Bragantino quanto o Corinthians. Eles roubam a bola mais do que constroem a jogada. Foi isso que te incomodou ou o Corinthians tem algum aspecto também de escalação ou de apresentação individual? Para mim, nessa questão, você foi perfeita nisso, né? Porque o time do Corinthians tinha marcação-pressão, roubava essa bola, voltava, tentava jogar o Bragantino, o Red Bull ia lá, pressionava também. Então ficava um jogo de 2 toques, 2, 3 toques. Né? O Corinthians dava 2 toques, no terceiro toque entregava para o Red Bull Bragantino, o Bragantino fazia a mesma coisa. Então não fluiu o jogo. Eu vou tocar de novo numa coisa que nós já tocamos no F90 durante a semana. Eu volto a falar aqui, falei no Sport Center também na outra semana, posicionamento do Renato Augusto. Ele ainda tem essa função, hoje bem menos, né? Ele não participou quase nada da fase defensiva, né? Veio, ajudou um pouquinho e tal, mas ele ainda continua nessa faixa do lado direito, né? Então ele centralizou o Cantígio, pôs o Duqueiroz pelo lado esquerdo e o Renato pelo lado direito. Eu não sei por que já não colocam os dois volantes já posicionados um ao lado do outro e põe o Renato na frente. Né? Põe o Renato na frente, porque com esse posicionamento, o Renato pode incomodar, normalmente hoje, o primeiro volante, que é o cara que dita o ritmo, que sai um pouquinho para ser o desafogo dos zagueiros na hora de marcação. Então o Renato pode ficar mais próximo do gol. O gol, quando ele rouba, quando o Corinthians faz o gol, o Renato está praticamente ali já próximo área, né? Do gol, entendeu? Então ele teve 2 passos, foi e finalizou. Ali o Renato é fundamental para o Corinthians, para a criação das jogadas. Se no primeiro tempo ele tivesse um pouquinho mais à frente, não de forma lateral, mas um pouco mais centralizado, talvez o Corinthians conseguisse fazer essa ligação do meio-campo ao ataque e fazer os seus jogadores de ataque jogarem. Então fica um pouquinho mais difícil para o Renato, eu acho. Mas de uma forma geral, a gente já sabe hoje, quando eu falei do trabalho do Vitor, você já sabe como o time vai jogar.
já sabe a postura, já sabe a hora que Criou quando uma ele não identidade, consegue, quando ele não consegue fazer a marcação-pressão, o time volta, se posiciona. Então isso é interessante e entra naquilo que o seu Sormani fala sobre o Corinthians jogando bem, jogando mal, ganhando, o Corinthians vai ali. Vai numa toada assim. Quando você olha assim, a gente estava olhando aqui, o Corinthians 12 pontos e o Flamengo com 5. Teoricamente são 3 jogos, né? São 3 jogos à frente do Flamengo. Né? Sabe quanto tem o Palmeiras? Também tem 5. O Palmeiras tem 6 pontinhos. 6 pontos. Tem um a mais, né, que o Flamengo. Então, o Atlético está um pouquinho melhor, tem 8. Entendeu? Mas os times estão bobeando. E essa questão do posicionamento aí do Renato Augusto, eu e o Zé, a gente tem uma opinião muito parecida aí, né, Zé? Sim. Você deixa o Renato e o atacante lá. Seja lá quem seja o Roger Guedes, o Jô, a minha avó, Roger não importa. hoje entrou centralizado, outro recado aí pra não ele, importa né? quem seja, entendeu? Aí você abre os 2 caras da beirada, o William, para fazer se alinhar com os 2 volantes, você entendeu? Quando você não tem a bola, e você não exige muito, aquilo que o Zé falou. O Renato vai dar o bote ali no volante. Isso ele sabe fazer, pô, com a experiência dele, Lógico. entendeu? Com a categoria que ele tem, com o QI de futebol dele, que é Altíssimo. altíssimo, né? E, então, essa seria aquilo que a gente até falou, né? Seria um posicionamento sem a bola igual ao do Flamengo, com a Arrascaeta atrás do Gabriel. Porque o Bruno Henrique abre de um lado, seja lá o Everton Ribeiro, o Lázaro, sei lá quem vai jogar pelo lado direito, o Marinho, mas hoje foi o Everton Ribeiro. Depois a gente vai até comentar um pouquinho sobre esse assunto. E aí você não exige tanto do Renato Augusto, para ele voltar, e quando ele chega lá na frente, ele está fatigado. Sim. Entendeu? E não é esse jogo para ele. Ele tem 34 para 35 anos. Mas aquilo que o Zé falou, eu também concordo. Esse português é bom. Concordo, Esse ele consegue dar ali já a cara dele, uma movimentação de jogo, ele está descobrindo peças novas, eu vou entrar nesse aspecto daqui a pouco para falar do Bruno Melo, primeiro jogo como titular, o Cantígio entra de primeiro volante nessa partida para o Maicon poder descansar, mas antes, só para até ganhar força isso que vocês estão dizendo em relação ao Renato, a gente tem uma tela mostrando os números de finalizações. Nos 2 tempos a gente faz essa comparação, tanto Bragantino como Corinthians, porque eu acho que esse posicionamento do Renato mais à frente, ele acabaria impactando diretamente no número de finalizações, porque é isso, né? Ele jogando ali de frente e ajudando nessa construção, dando o último passe, ou de repente até fazendo ele gol, né? o chute, né? Acho que talvez isso aumentasse. No primeiro tempo foram 2 finalizações do Bragantino, só uma do Corinthians, e no segundo tempo o Bragantino finalizou o dobro do Corinthians, só que o Corinthians foi mais efetivo. Faz sentido para vocês? É isso, o Renato jogando um pouco mais à frente, talvez o Corinthians possa também atacar com um pouco mais de intensidade, passa por aí? Eu acho que sim, Dani. Até você muda até a preocupação do time adversário. Porque quando o Renato recua, você posiciona um meio-campista, um volante, ou primeiro volante, ou box-to-box, como o seu Sormani gosta, né? Aquele que fica Só ali pra posicionado. segurar o Renato, Então, né? o que acontece? Ele fica jogando de frente para o Renato. O Renato normalmente está de costas, então quando ele recebe essa bola, ele já é pressionado, então fica mais complicado, porque ele tem que acelerar o jogo. Então se ele estiver marcando, roubando essa bola para depois sair jogando, ele já tem uma fadiga, né? Ele já fica um pouco mais cansado e essa intensidade ela diminui. A partir do momento em que você coloca a preocupação na cabeça do meio-campista adversário, do primeiro volante, fala assim, pô, eu vou marcar, eu vou pressionar, mas o Renato Augusto está aqui atrás de mim. Eu vou ou eu fico? Eu subo a marcação ou eu espero o Renato se aproximar para pegar a bola? Né? Porque o Renato tem essa capacidade, essa inteligência de trabalhar nas costas dos volantes, de encontrar o espaço para você receber essa bola entre as linhas. E aí ele tem a técnica, a inteligência suficiente para poder ou municiar o centroavante que está ali, ou não sei se é o Jô, o Roger Guedes, o Moraes, ou fazer essa bola chegar no William, né? Fazer essa bola chegar no Mantuano, no Gustavo, né? Que era o Mosquito, agora é Gustavo. Então fica mais fácil, e até para o desafogo do Queiroz e do Maicon, porque esses caras eles trabalham muito. Então chega um determinado momento que eles precisam respirar. Para respirar é importante ter um cara que segura essa bola. Então seria, na minha visão, seria interessante esse adiantar um pouquinho mais o Renato para jogar entre as linhas. Para o Corinthians ter um pouquinho mais de posse de bola, vamos dizer assim, mais de preocupação. Qualidade ofensiva. Sim, é a preocupação do adversário, não aquela posse de bola que é só para gastar o tempo, que você pega a bola aqui, toca ali, toca aqui, toca ali, toca lá. Eu acho que o Renato tem essa possibilidade e de finalizar, porque ele chuta de lá na fora, frente, né? Ele muito bate bom. na bola. É uma coisa impressionante. Sabe o que eu acho, Dani? Só para time grande não pode se defender com 2 linhas de 4.